Eu tinha sido expulso de casa pelos meus pais. Eles achavam que eu não estava dando conta do recado, então fiquei por conta própria, me afogando em dívidas estudantis e em um pequeno apartamento no lado ruim da cidade. Eu precisava de um emprego, então recorri à sempre confiável internet. Havia um antigo estúdio de música perto da minha casa que precisava de um guarda noturno e estavam dispostos a pagar R$ 700 por noite, das 11 da noite às 6:30 da manhã. Enviei meu currículo e alguns dias depois recebi um e-mail de volta, dizendo para comparecer às 10:30 da noite para o primeiro turno. Quando cheguei, conheci um homem de cerca de 40 anos, vestindo jeans e um moletom. Ele me deu uma lista de regras, mostrou meu escritório e disse que à meia-noite eu provavelmente deveria começar a verificar as coisas e garantir que tudo estivesse em ordem. Isso parecia bastante simples. Havia 3 andares e cada um tinha um corredor e cerca de 100 metros quadrados. O homem me disse que eu ouviria algumas coisas estranhas, pois era um prédio antigo e as pessoas falavam sobre rumores de que na década de 30 uma grande gangue operava no prédio quando houve um tiroteio. Os corpos supostamente foram dilacerados e mutilados de todas as maneiras possíveis e então pendurados com algumas partes comidas. Eu duvidava que esses rumores fossem verdade. Parecia muito com uma creepypasta idiota da internet. No entanto, o homem disse que era absolutamente importante que eu fizesse tudo o que as regras diziam, sem exceções. Só assim eu ficaria bem. Por volta das 10:45, ele saiu. Foi quando fui dar uma volta para conhecer melhor o prédio. O estúdio de gravação em si ficava no primeiro andar, com um pequeno palco e cabine de gravação. Nada fora do comum. O segundo andar parecia ser uma espécie de sala de estar, com uma TV e um sofá. O terceiro andar parecia ser usado apenas para armazenamento e havia diferentes caixas com coisas marcadas como microfones e áudio. Voltei para meu escritório, que ficava no primeiro andar. As regras. Elas estavam em um pedaço de papel amarelado de caderno, escritas com uma caligrafia bagunçada. Esse papel dizia: Regra número 1. Sempre mantenha a porta do escritório trancada, especialmente quando estiver fazendo suas rondas. Essa é a regra mais importante. Regra número 2. Há um banheiro nos fundos do escritório. Se você ouvir uma descarga de vaso sanitário ou uma pia com a torneira aberta, corra para o terceiro andar, mantenha os olhos baixos e se esconda atrás da caixa com o rótulo escrito Gravações 2.0. Regra número 3. Repita sua ronda às 2:30 da madrugada, mas esteja de volta ao escritório às 13:15 e tente ficar nele pelo resto da noite. Regra número 4. Às 13:20 da madrugada, não olhe pelas janelas, mesmo que sejam as que dão para a área principal, e tampe os ouvidos. Regra número 5. Se você ouvir passos correndo para cima e para baixo nos corredores do lado de fora do escritório, vá para o banheiro imediatamente e siga até a cabine na extrema direita. Esse banheiro não é um banheiro privativo, é como se fosse um banheiro público com vários sanitários. Se você ouvir a torneira se abrir ou os vasos sanitários darem descarga nas outras cabines, desculpe, mas não temos como fazer nada. Regra número 6. Se você começar a ouvir som de chiado, vire-se e olhe para a parede. Se o som de uma espingarda carregando surgir e um homem gritar saia, diga a ele: sinto muito, senhor, isso não vai acontecer de novo. Continue dizendo isso até que o chiado vá embora. E lembre-se, não se vire. Regra número 7. Há um rádio antigo na sua mesa. Deixe-o ligado o tempo todo. E se você ouvir um homem chorando, continue ouvindo atentamente.
Se você ouvi-lo dar instruções, faça exatamente o que ele disser, mas nunca o escute quando falar sobre essas regras. Regra número 8. Se você estiver durante sua ronda no segundo andar e a estante de livros atrás de você cair, não olhe. Simplesmente diga: Senhor, temo que você possa ter deixado cair alguma coisa. Após dizer isso, continue com sua ronda. Não se preocupe, os livros só estão passando por uma limpeza. Regra número 9. Se você ouvir tiros no segundo andar, não suba lá para verificar. Não chame a polícia. E se ouvir passos e um homem perguntar se há alguém lá, esconda-se debaixo da sua mesa e não faça barulho. Quando você ouvir os passos indo embora, espere de 10 a 15 minutos. Ele gosta de pregar peças no pessoal. Regra número 10. Não saia antes das 6:30 da manhã. Isso é muito importante. Eu queria ir embora dali depois de ler isso, mas acho que já era tarde. O homem que conversou comigo não parecia do tipo que brinca e as regras pareciam sérias demais. De qualquer forma, havia algo estranho naquela lista, algo peculiar. Eu não conseguia identificar o que, mas algo nela estava começando a me assustar. Vamos lá, você tem 23 anos, pare de ser tão covarde e faça o que for preciso para ser pago, pensei. Ainda assim, quanto mais eu pensava nisso, mais a ponta de medo dentro de mim começava a crescer. Olhei para a regra 2. Não gostei da ideia de ter algo apenas lá esperando no banheiro, já que ele é conectado ao escritório e não havia como trancá-lo. Se eu ouvisse aqueles barulhos, teria que sair do escritório, e por mais perturbador que fosse, não era tão ruim quanto o que a regra 5 descrevia. Eu estava basicamente jogando um jogo de sorte. Sorte de que o que quer que estivesse no banheiro não decidisse acabar comigo quando eu estivesse me escondendo, ou mesmo usando o sanitário. Eu me perguntava qual era a probabilidade da coisa no banheiro fazer algo enquanto eu estivesse lá. Eu me perguntava se eu era a primeira pessoa que tinha ido e aceitado o trabalho por algum dinheiro fácil. Verifiquei a hora, 10h59, e lembrei que não precisava fazer a ronda do perímetro até meia-noite. Então, pensei em relaxar um pouco. Vasculhei o armário do escritório e encontrei um frigobar com um pouco de Coca-Cola e uma daquelas caixas grandes de sacos de salgadinhos embalados individualmente. Sentei-me na cadeira e assisti ao YouTube em silêncio, pois queria poder ouvir tudo o que estava acontecendo ao redor. Depois de 1 hora, preparei-me para minha ronda. Eu só queria que a noite acabasse o mais rápido possível, então imaginei que provavelmente conseguiria terminar em menos de 10 minutos minha ronda. Não era um lugar muito grande e os andares eram bem abertos. Saí do escritório, certificando-me de trancar a porta atrás de mim. Presumi que essa regra fosse para que nada entrasse, mas também poderia ser para evitar que algo saísse. Fiz a ronda do primeiro andar, nada de anormal acontecendo. Cheguei ao segundo andar, tinha acabado de passar pela estante de livros, quando ouvi um estrondo. Virei-me no meio do caminho, mas lembrei da regra. Senhor, eu temo que o senhor tenha deixado cair alguma coisa. Consegui gaguejar. Continuei minha ronda, e para minha surpresa, não tive problemas por mais um tempo. Voltei por volta de 00:15 e esperei em meu escritório por cerca de 2h30. Eu precisava ir ao banheiro, então fui lentamente para os fundos. Terminei minhas necessidades e então ouvi. O vaso sanitário na cabine ao meu lado deu descarga sozinho. Saí correndo do banheiro e bati na porta do escritório, esperando que estivesse destrancada. Destranquei-a, tateando com minhas mãos molhadas e corri em direção às escadas. Cheguei ao terceiro andar e enfiei a mão no bolso, desesperadamente tentando pegar o pedaço sujo de papel para lembrar o nome da caixa que eu teria que me esconder. Droga! Eu tinha deixado na mesa do escritório depois da minha ronda. Me xinguei e tentei pensar em que caixa era, mas não consegui lembrar. Procurei freneticamente pelo andar por qualquer coisa que me ajudasse a lembrar.
Corri para o fundo e me escondi atrás de uma caixa aleatória. Me enrolei atrás dela e esperei. Escutei atentamente e pude ouvir um som fraco. Parecia que alguém estava batendo as unhas em uma mesa, mas conforme ficou mais alto, percebi que eram passos. Eram altos e lentos, quase a ponto de parecer que estavam me chamando para olhar. Os passos estavam no mesmo andar que eu, e enquanto eu olhava ao redor desesperadamente, procurando por qualquer coisa que pudesse ser útil, uma arma ou uma janela para escapar. Olhei ao redor e notei uma caixa que estava empurrada de lado o suficiente para eu ler seu rótulo. Estava escrito Gravações 2.0. Isso era essa merda, pensei, e fiquei tentado a correr pelo corredor para alcançar a caixa certa. Mas os passos estavam tão perto que eu conseguia ouvir uma respiração irregular que parecia vir de um homem. Ele inalava um pouco rápido e então exalava em 2 respirações curtas. Havia algo estranho em seus passos também. Eles eram mais arrastados e molhados. Eu estava sentado paralelo ao corredor e assim que vi a ponta de couro rasgada de sapatos sociais, rastejei para o outro lado da caixa. Eu podia ouvir algo molhado pingando no chão, como água de uma torneira não completamente fechada. Esperei até que os passos se afastassem e verifiquei as horas. 13h18. Eu tinha 2 minutos para entrar no escritório e fechar todas as janelas. Merda, murmurei. Eu me apressei para sair de lá e enquanto descia as escadas, eu o vi. Ele tinha uns 2,50 metros de altura. Usava um terno rasgado e gravata, mas era careca, com pele cinza. Tinha mãos e garras ossudas. Ele se virou e olhou para mim com seu rosto horrível, mas que de alguma forma era hipnotizante. Então, começou a se aproximar de mim lentamente, subindo as escadas em minha direção. Fiquei ali paralisado por um tempo, mas quando ele se aproximou demais, percebi a realidade. Me virei e corri escada acima. Eu podia ouvi-lo grunhir enquanto balançava seu braço longo e fino. Eu caí na escada quando suas garras cortaram minha perna direita. Me levantei e tentei mancar escada abaixo até o primeiro andar. Tropecei e rolei. Levantei-me e manquei até meu escritório, minha mão segurando minha perna, e quando cheguei, pude ouvir o arrastar de pés molhados atrás de mim. Abri a porta do escritório e peguei a chave no meu bolso para trancá-la. Corri até o kit de primeiros socorros que tinha anotado no armário e procurei por bandagens ou qualquer coisa em que pudesse parar o sangue em minha perna. Acabei encontrando um pequeno rolo de bandagens e olhei para o corte na minha perna. Acho que aquilo tinha machucado mais feio do que eu pensava. Minha calça jeans estava rasgada, então usei o pequeno bisturi no kit para cortá-la e peguei meu celular para ligar para a polícia. Mas quando o peguei, havia uma mensagem com as palavras: "Nem tente". Olhei para a bateria e a vi por meio segundo antes dela acabar. Então, cheguei à terrível conclusão de que quando entrei, não precisei destrancar a porta. Eu tinha esquecido de trancá-la quando corri para o 3º andar. Estava destrancada o tempo todo. Até a próxima. Obrigado.